Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A paz do Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos os irmãos que é inscrito neste canal. E a você que está ouvindo pela primeira vez, que seja abençoado em nome de Jesus a partir de agora, porque você está no canal da fé, da restauração, no canal da libertação, da vitória, daqueles que são vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso, eu convido você a inscrever-se se você não é inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tem oração de manhã, à tarde e à noite, para que sua vida seja abençoada, restaurada, para que você também receba cura, porque nós fazemos como Cristo mandou, porque só Ele tem o poder, só Ele pode. Homem nenhum pode nada, mas quando nós somos chamados e escolhidos, é para realizar a vontade de Deus e para servir aqueles que estão necessitados, como você que está me ouvindo, ou aqueles que querem bênçãos, ser mais abençoados, aqueles que querem ser mais sábios e já são sábios, aqueles que querem ter inteligência, ser iluminado para ser guiado por um pastor, por aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou, por aqueles que através da sua palavra, do seu poder, fez grandes milagres. Através desse evangelho que foi pregado, que ele pregou e deu àqueles que escolheu. Assim nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino dos céus, que vai restaurar sua vida, a palavra que vai frutificar, vai fazer você crescer, prosperar em tudo na sua vida que você fizer. Mas não dê ouvido a outra palavra, a não ser a essa. Não ouça outro que não pregue o que Cristo mandou, mas que pregue este evangelho, para que você seja restaurado. Amém. Capítulo 4. A tentação do diabo a Jesus. E Jesus vence pela fé. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondendo, disse: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, lhe mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: te darei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e o dou a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele seguirás. E o diabo levou também Jesus, e lhe colocou sobre o pináculo do templo de Jerusalém, e disse:
se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustente nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Jesus respondendo disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. A sua fama correu por todas as terras em redor. E ele ensinava nas suas sinagogas e por todos eram louvados. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a lhe dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E dizia: não é este o filho de José? E ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, o expulsaram da cidade, levaram-o até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitaram. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam entre si uns com os outros, dizendo: que palavra é esta?
que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles obedecem. A cura da sogra de Pedro. E a fama de Jesus divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma, com muita febre. Lhe rogaram por ela. E Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Filho de Deus. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão o procurava. E chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Jesus, porém, lhe disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades este evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Capítulo 5. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, de ensinar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. Aconteceu que, quando Jesus estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra veio a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e lhe rogou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu-lhe.
e lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse Jesus, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais. Ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. A cura de um paralítico. Aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com Jesus para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Procuravam fazê-lo entrar para pôr diante de Jesus, e não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas abaixaram a cama até o meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. A vocação de Levi. E depois disto, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lhe fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus discípulos comem e bebem? Jesus lhe disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. E então naqueles dias jejuarão. E disse também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o cozer em vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres,
entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Jesus é Senhor do sábado. Capítulo 6. Aconteceu que, no sábado primeiro, passou pelas searas, os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhe disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não era lícito comer, senão só os sacerdotes. E dizia-lhe: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também noutro sábado, que Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas Jesus bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, Jesus disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, uns com os outros conferenciando sobre o que fariam a Jesus. A eleição dos 12 escolhidos. Aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. O sermão da montanha. E descendo Jesus com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Toda a multidão procurava tocar, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis fartos.
Felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Rogai nesse dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora ri, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, lhe oferece também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, dá a qualquer que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes bem, vos faze bem, recompensa tereis. Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes. Será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e vos soltarão. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a medida que medires, também vos medirão de novo. E lhe dizia uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o arqueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vitimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca.
E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa? Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O centurião de Cafarnaum, capítulo 7. Depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus para lhe rogar que viesse curar o seu servo. Chegando ele junto de Jesus, lhe rogaram muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, lhe enviou o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dizes, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará curado. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldado sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus isto, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o cego enfermo. O filho da viúva de Naim. Aconteceu pouco depois ir Jesus à cidade chamada Naim. Com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse Jesus: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e o entregou à sua mãe. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia 2 discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, os enviou a Jesus, dizendo: restou aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, disseram:
João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus. Jesus deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhe: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres se anuncia este Evangelho. E feliz aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou Jesus a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saístes a ver um homem trajado de vestidos delicados. Eis que os que assim andam com preciosos vestidos, em delícias, estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por João. Disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros, dizendo: tocamo-vos flauta, não dançaste; cantamo-vos lamentações, e não choraste. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e agora dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E lhe rogou um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a lavar os pés com lágrimas e a enxugar com os seus cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falou consigo, dizendo: se este fosse profeta, nem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles com que pagar, lhes perdoou ambos. Disse, pois, qual deles o amou mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: vês tu esta mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta me lavou os pés com suas lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo,
Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados, filha. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz para a tua casa.